Até à 1 acaba. Tens que começar a chamar as pessoas. Já estamos com atraso de 20 minutos. À 1 isto acaba. Tem que acabar a uma. Sim, sim, estou a ver. Sim, sim, está na boa. Olá a todos outra vez. Bom dia. Acabou de chegar um grande amigo meu, sou Nuno Silva, que quando chega desestabiliza logo tudo. Estava a correr tão bem. Nuno e colegas que não estiveram na sessão anterior, é só para relembrar que isto aqui está a ser transmitido para a internet. Pode ser visto por qualquer pessoa e deve ser visto pelo público em geral. Portanto, temos 2 pontos de filmagem e este é um requisito que nós estamos a cumprir e que queremos cumprir porque isto é um evento público e nós queremos divulgá-lo porque também recebemos fundos públicos, nós e as entidades com quem nós trabalhamos. Muito bem. Queria voltar um bocadinho atrás e agradecer, portanto, já agradeci a todos, muito provavelmente às pessoas que eu agradeci, algumas não estavam cá, mas queria só agradecer, era algo que eu ia fazer ao final, e antes de entrarmos nesta formalidade deste segundo projeto, agradecer muito, em particular, a uma equipa que é transversal a todos estes projetos, que é a equipa do laboratório da ETSA, da ITS e da SEVOL. Ao Rui Martins, ao Alexandre Luís, aos nossos colegas que já saíram, entretanto, do nosso laboratório, como ao Francisco, a Daniela e, acima de tudo, a Ana Rosa, que não só é gestora destes nossos projetos, no laboratório e na parte administrativa, como também foi o foco, foi a peça central desta organização, neste evento, neste espaço. E aqui está. Muito obrigado. Temos também, e vou, antes de dar início formal a este nosso projeto do Portugal 2020, que se chama Fiscal Booster, a gente só arranja aqui nomes engraçados para os nossos projetos. Queria só dizer-vos que temos a presença do Sr. Eduardo Rego, locutor destes nossos vídeos, fez parte em voz de muitas horas, pelo menos minhas e certamente vossas, aos domingos de manhã e no YouTube, etc. Mas queria alertar para algo mais. Após, eu nem vou indicar o número de horas a ler temas do ambiente, o mundo em que nós vivemos, despoletou nele e ele criou aquilo que hoje é uma associação Loving the Planet, que tem uma consciência e que quer consciencializar todo o mundo para aquilo que são os problemas que nós enfrentamos. Naturalmente isto só acontece depois de muitos anos de experiência acumulada, de muita leitura, e agora, com a ferramenta que lhe foi dada e construída ao longo de muito tempo, tem essa voz que está a passar para nós. Portanto, Loving the Planet, eu teria imenso gosto, Sr. Eduardo, de ter uma sessão dedicada a este tema, mas este tema, como eu já percebi, não é de 10 minutos nem de 5 minutos. É algo muito longo que eu terei imenso gosto de organizar, juntamente com a Ana Rosa, porque senão eu não me safo, para podermos, com grande parte desses nossos colegas, poder ouvir esta nova voz, ou uma voz que nós já conhecemos, mas com um conteúdo muito incisivo e que nos deverá tocar. Dito isto, vamos dar início formal então a este projeto do Portugal 2020. É, portanto, a sessão de divulgação e encerramento do projeto Portugal 2020 Fiscal Booster. É um projeto financiado pelo Compete com o código 49636. Fiscal Booster, desenvolvimento de péptidos colagénicos de peixe em sistemas integrados com a obtenção de frações de elevado valor para a alimentação humana, aquacultura
e cosmética. Queria aqui ressalvar que a ITS é a empresa líder deste projeto, conta com a participação da SBOL e dos parceiros CIMAR, do ICBAS e a Universidade Católica Portuguesa. Assim, chamava ao palco uma vez mais a Manuela Pintado e a Luísa Valente para se juntarem a nós. Ou antes, como é preferível vermos o arranque deste projeto nesse ponto de vista, para este ecrã, vamos então passar o vídeo de arranque à sessão de divulgação deste projeto Fish Call Booster. Num mundo onde a sustentabilidade é uma urgência, apresentamos uma abordagem inovadora e ecológica para valorizar os subprodutos de peixe. Os subprodutos de peixe são uma fonte rica em compostos que são úteis na alimentação animal, mas não só. O mercado da alimentação humana, a aquacultura e a cosmética beneficiam com a valorização destes subprodutos. Dada a grande procura de produtos à base de colagênio e na tentativa de aproveitar o que já não tem valor para a alimentação humana, nós vimos nesta área em particular uma oportunidade única de inovação no mercado. Foi este o foco do presente projeto. A ITS, a empresa líder deste projeto, é conhecida pela sua aposta na inovação e por um investimento crescente em alternativas sustentáveis. A ITS, sediada em Coruche, e a SBOL, com a sua capacidade tecnológica em Loures, uniram esforços neste projeto. Contaram também com a colaboração do prestigiado CIMAR, conhecido pela investigação voltada para a área marinha e ambiental, e da Universidade Católica do Porto, especializada na pesquisa de compostos com alto teor de bioatividade. Juntos desenvolveram o projeto Fish Call Booster, tendo como objetivo alcançar novos patamares no desenvolvimento de péptidos colagénicos de peixe de alto valor. Além disso, procuram expandir a sua aplicação para novas áreas, como a alimentação humana, a cosmética e a aquacultura. O colagênio é uma proteína naturalmente presente nos tecidos corporais e que contribui para a resistência e elasticidade da pele, para a saúde dos cabelos e unhas, ossos, articulações e tendões. No entanto, à medida que envelhecemos, a produção dessa proteína diminui drasticamente no nosso organismo, levando a um aumento da procura de cremes e suplementos ricos em colagênio pela população em geral. Na cosmética, os suplementos com péptidos de colagênio são bastante valorizados pelo contributo que trazem a áreas como o fortalecimento do cabelo e das unhas ou a melhoria do aspecto da pele. Um dos principais desafios reside na extração do colagênio. Para superá-lo, contamos com a ampla experiência da Universidade Católica Portuguesa em hidrólises enzimáticas sustentáveis. Por meio de uma combinação de estudos e metodologias, baseados em tratamentos ácidos e enzimáticos, procuramos encontrar a melhor técnica para a extração de colagênio. O nosso objetivo é garantir um processo eficaz, rentável e sustentável. Para comprovar a sustentabilidade dos processos enzimáticos, foram feitas hidrólises recorrendo a uma enzima proveniente de subprodutos vegetais, a bromelaína, particularmente do ananás. Desta forma, aproximamo-nos de um processo de hidrólise de resíduo zero e completamente circular. Para demonstrar o impacto destes novos ingredientes na aquacultura, unimos esforços com o CIMAR. Os estudos em aquacultura são recentes, mas os nossos ensaios, realizados por esta mesma entidade, comprovam que o uso de hidrolisados com péptidos de colagênio poderão melhorar o crescimento dos peixes, fortalecendo o seu sistema imunológico e composição muscular. Esses fatores essenciais contribuem para a qualidade do peixe que consumimos. Acreditamos no potencial destes hidrolisados, ricos em péptidos de colagênio, para melhorar a robustez de peixes como douradas e robalos, entre outros, e a sua resistência a doenças. Neste projeto, procuramos valorizar subprodutos de peixe, especificamente a pele de tintureira. É também conhecida como tubarão azul, habita as profundezas dos oceanos e está frequentemente presente na mesa dos portugueses.
O colagênio constitui mais de 80% do conteúdo total de proteínas na pele do peixe. Em Portugal, devido ao elevado processamento e consumo de tintureira, é possível obter aproximadamente 1.500 toneladas de pele por ano, que apresentam um alto teor de colagênio. Este projeto centrou-se no desenvolvimento de um processamento integrado para obter hidrolisados de alto valor aplicáveis em várias indústrias. Na cosmética, pela combinação de péptidos de colagênio com lípidos poliinsaturados, num creme de promoção da firmeza da pele, na indústria da alimentação animal, pelo desenvolvimento de protótipos que contenham péptidos de colagênio, benéficos para a saúde e para o crescimento dos animais. Os nossos péptidos de colagênio pretendem revolucionar a qualidade e eficiência na aquacultura, na cosmética e, talvez num futuro próximo, na alimentação humana. Através dos subprodutos da indústria transformadora de peixe, damos uma nova vida a este material com valor acrescentado. Com o projeto Fish Call Booster, pretendemos ser pioneiros nesta área em Portugal e queremos levar a nossa inovação para além das fronteiras. Fish Call Booster, unindo ciência e indústria para um futuro mais sustentável e inovador. Projeto Fiscal Booster, este foi o nosso vídeo de abertura e agora sim chamava aqui ao palco Luísa Valente de Cimar, Manuela Pintado da Universidade Católica Portuguesa. Eu ajudo-os a descer aqui o degrau, se bem que ambas, tal como na nossa equipa anterior, são duas senhoras muito experientes nestas andanças de subida a palcos e conferências e palestras e coisas desse tipo. Tanto é que eu vou ter que cortar aqui às vezes o tempo, porque elas respiram estes temas e vão falar imenso. Não vou nada, estou a brincar convosco. Vamos adequar aqui esta nossa conversa. E para tal, queria apenas enquadrar que existem tecnologias comuns aos 3 projetos que aqui vamos falar. Mas há muita coisa distinta. O que é distinto neste projeto é a utilização de subprodutos de peixe, mas ricos em colagênio. Portanto, o foco deste projeto é, como o nome indica, Fish de peixe, Call de colagênio booster, que será um promotor. Portanto, pretendemos retirar colagênio de subprodutos de peixe para criar este ingrediente promotor ou potenciador em de várias bioatividades em vários mercados. Alimentação animal, humana, nutracêutica e cosmética. As abordagens são hidrólises enzimáticas, mas o foco é totalmente distinto, o segmento de mercado é distinto, como vocês podem muito bem depreender. Portanto, eu vou-me sentar aqui um bocadinho ao lado, e como veem, eu escolhi sempre os meus colegas aqui de palco, sempre senhoras, naturalmente. E voltaria a tentar não repetir aquilo que nós falamos de manhã, porque, como digo, o projeto é diferente. Foi um projeto, este sim, colagênio de raiz. É um mercado, e temos aqui até alguém, temos o nosso colega, um colega na plateia que centraliza uma empresa que procura valorizar estes ingredientes do colagênio. Mas foquemos-nos neste projeto. Portanto, nós queremos trabalhar o colagênio de peixe e colocá-lo em vários mercados. Os promotores desta ideia foram a Manuela Pintado e a Luísa Valente, naturalmente como um match perfeito com os interesses da ITS e da SWOL. E dito isto, começaria uma vez mais com a Manuela, porque uma vez mais neste projeto tentaremos criar aqui um fio condutor, agora muito mais, diria, fácil, porque temos, de um lado, a investigação molecular da hidrólise, com uma experiência acumulada de variedíssimos anos e de vários projetos, e depois temos o CIMAR, com a professora Luísa Valente e a equipa, pois vocês falaram também da vossa equipa, que faz
a aplicação, o estudo in vivo em várias espécies de ingredientes para a aquacultura. Portanto, Manuela, do ponto de vista técnico, como é que foi este projeto? Quais foram os desafios, uma vez mais, mas o que é que vocês fizeram de tecnológico com este projeto? Já não volto a dizer bom dia, mas cumprimentar em particular a equipa deste projeto. Este projeto, eu acho que o maior desafio foi quando chegou a pele tintureira. Eu lembro-me que esse dia, para nós, foi um desafio de como é que nós vamos trabalhar isto. A elasticidade deste tipo de pele, a homogeneização deste tipo de pele foi terrível. Andámos alguns tempo até conseguirmos partir aquela pasta, aquela estrutura rígida. Portanto, nós em cada projeto... Isto porque a matéria-prima pele de tintureira era a matéria-prima por eleição que nós tínhamos, ultra concentrada, o produto de peixe, ultra concentrado em colagénio. Exatamente. Mas imaginam e sabem o que é a pele de tintureira. O Ezequiel sabe de certeza. E a Ana e o Rui e alguém que eu estou a esquecer. Mas aquilo é uma lixa completa com uma subcamada cutânea onde está o colagénio, mas destruir aquilo é um desafio. É um desafio completo. Portanto, eu diria, do ponto de vista do projeto, o primeiro grande desafio foi a pele. Foi lutarmos com a pele até conseguirmos ter um homogeneizado que permitisse, de facto, preparar a amostra para expormos as enzimas. Porque, na verdade, quando fazemos estas hidrólises, temos que também criar condições que a proteína fique disponível para ser cortada pela enzima. Portanto, esse era um primeiro desafio e foi talvez aquele que eu me lembro melhor de discutirmos em grupo, porque, de facto, além disso, aquilo até tem uma camada muito de impermeabilizada, que acho que dará um futuro projeto, porque, de facto, poucas películas impermeabilizáveis estão, ou que tenho conhecido como aquela, que provavelmente vale a pena até explorar do ponto de vista científico com mais detalhe, mas acima de tudo foi a homogeneização. Do ponto de vista de proteína, esta proteína, o colagênio, é uma proteína que de alguma maneira é uma proteína mais monótona. Quando eu digo monótona, porque não tem todos os aminoácidos, que do ponto de vista nutricional pode ser aqui um aspecto deficitário, comparado com uma proteína de peixe total, que tem todos os aminoácidos em riqueza, mas tem um conjunto de péptidos, nomeadamente a hidroxiprolina, estas palavras que a gente diz, a hidroxiprolina e a prolina, em particular, e glicina, que são aminoácidos muito característicos e, portanto, que também permitem, de facto, ter aqui outras propriedades que a caracterizam como promoção da saúde. E eu acho que este aspecto também, mais uma vez, aqui o colagênio, como todos conhecemos, muito na promoção da saúde e a funcionalidade que estes péptidos têm. Portanto, também para nós foi um aspecto muito relevante. Há aqui um aspecto que talvez quantificar colagênio é difícil. Portanto, também o segundo problema do projeto. Portanto, nós estamos habituados a fazer leituras de aminoácidos, mas quantificar colagênio é muito difícil. E, portanto, juntámos aqui até um desafio a um colega, que é o António Rangel, que é o nosso especialista de Química, para desenvolvermos um novo método. E porquê? Porque, de facto, os métodos que existem atualmente são métodos, kits muito caros, pouco reprodutíveis, ou são reprodutíveis se forem muito caros. E, portanto, queríamos também até deixar uma solução, porque uma empresa como a EDSA ou outra empresa que no futuro vá trabalhar na sua rotina com hidrolisados de colagênio também tem que o saber monitorizar. Portanto, isto também nos coloca aqui um desafio temos que encontrar uma metodologia simples, rápida e, sobretudo, que possa ser contínua. E, portanto, foi isso que também lançámos o desafio ao António Rangel, que conseguimos depois de muita luta, ou conseguiram depois de muita luta, iremos depois e, portanto, já apresenta a equipa. Mas, de facto, esse foi também, porque, de facto, estes projetos também permitem inovar, no sentido que não é só criar hidrolisados, mas também saber controlar esse processo e monitorizar a qualidade. Portanto, também aqui avançámos muito nessa tecnologia, que esperemos um dia, na nova fábrica que possa ter, que irá ter o Grupo EDSA, poder até submeter isto em contínuo. Portanto, são avanços também que eu acho muito relevantes no projeto. Não dão propriamente o péptido direto, mas ajudam muito a monitorizar e a facilitar, do ponto de vista depois industrial, esta atividade. Portanto, esses são, assim, eu diria, os maiores desafios que nos foram colocados. Depois, tínhamos um terceiro desafio, que hoje não está aqui
diretamente, temos uma startup que desenvolveu uma Está tecnologia... representada. Já vou apresentar, Não está a mentora inicial, a Débora, hoje não pode estar, e portanto, mas também tinha um terceiro desafio, vamos utilizar uma enzima circular. Até hoje a bromelaína tem sido extraída de fontes diretas de abacaxi, ananás, e esta tecnologia que nós desenvolvemos e que está patenteada é uma tecnologia que permite também ir buscar a bromelaína aos resíduos do ananás. E, portanto, conseguimos uma tecnologia completamente limpa para obter uma enzima altamente sustentável e que também foi testada neste projeto e também foi uma impulsão para que uma startup também se impulsionasse no sentido de fazer o scale-up do seu processo para poder trazer a enzima em quantidade, porque já sabemos, já todos conhecemos as necessidades de quantidades, sobretudo a Luísa irá falar disso certamente a seguir, para podermos conseguir de facto aqui uma tecnologia. Portanto, eu acho que houve aqui alguns pilares importantes neste projeto. Foi, no fundo, o estímulo também de uma startup e criar e usar uma enzima circular inovadora e que a fez crescer e que hoje temos isso. Temos, sobretudo, a questão das metodologias e depois temos aqui um ponto importante, é também olhar para a bioatividade. Ou seja, será que estes péptidos todos conhecemos que têm, quando absorvidos, sobretudo na parte dérmica, quando são absorvidos, podem fazer uma estimulação da firmeza na derme. Muita gente hoje toma péptidos hidrolisados de colagênio porque eles podem ser absorvidos em condições mais ácidas no intestino e depois podem ir alimentar. E, portanto, a firmeza da pele, combinada com o desporto, obviamente, pode ter aqui uma vantagem muito grande do ponto de vista cosmético, que nós temos vindo a falar. E depois temos aqui outra segunda perspectiva também nesta área, é que estes péptidos, estes péptidos, devido aos seus grupos, sobretudo prolina, têm também atividades antihipertensivas, também muito na parte cardiovascular, e faltava-nos uma pergunta, queríamos que nos respondessem, porque já sabíamos que alguns péptidos, de facto, podem ter um papel importante a nível da promoção de capacidade no animal e para aguentar mais stress, e portanto isso nunca tinha sido testado e portanto deixei depois também a aquacultura era um aspecto muito importante que queríamos explorar, mas sobretudo todos os grupos que geramos em condições diferenciadas, portanto basta mudar as condições de hidrólise, podemos mudar a funcionalidade, portanto, e foi isso que testámos ao longo deste projeto com várias condições até termos uma situação otimizada. E depois há sempre aqui um aspecto que é muito interessante e o desafio nós criamos um modelo matemático muito interessante de otimização de hidrólise. Encontramos 1,234 horas mais 5% de enzima e depois temos que o passar para a indústria. E a indústria não trabalha na escala da décima e, portanto, temos uma segunda etapa que também é muito importante reforçá-la, que é ajustarmos o que foi o nosso ótimo com o que são as condições industriais. E, portanto, temos uma segunda etapa sempre, que é, vamos agora tentar reduzir a enzima, porque a enzima é cara, e, portanto, vamos minimizá-la, e perceber se nestas condições industriais, minimizando a enzima, conseguimos ter um compromisso entre a atividade, o rendimento, porque é o que vende a empresa, e essa atividade que depois pode ter muito impacto no valor que esse extrato depois é comercializado. Portanto, e foi isso, esse também é um desafio, e, portanto, depois de já conseguirmos o nosso ótimo, temos sempre que nos ajustar e trabalhar em equipa com a empresa por forma a incorporar a solução economicamente mais viável e funcionalmente mais vantajosa para a empresa. Mas, obviamente, que disto aprendemos todos muito e acho que foi o aspecto mais importante deste projeto. Claro que sim, claro que sim. E Obrigado, agora, Manuela. se me permites, tenho que falar da equipa. Claro, tenho força. Tenho que falar do Ezequiel Cocuesta. Este projeto foi muito internacional, porque os elementos, dois deles, são da Argentina. É o Ezequiel Cocuesta, que está ali atrás, a Maria Bracesco, Maria Emília Bracesco, que está também lá atrás, também da Argentina. Também muito experientes na área do peixe, né, como conhecem, mas também queria salientar aqui o professor António Rangel, que não está presente hoje, mas está a investigadora que trabalhou em todo o processo de implementação do método de quantificação da hidroxiprolina no colagênio, que é a Maria, que também está ali atrás, e queria agradecer a todos o excelente trabalho que fizeram, porque os trabalhos são de uma equipa e sem uma boa equipa não há um bom trabalho. Obrigada. Muito bem, muito bem. É exatamente isto que eu pretendia. Portanto, temos que falar do projeto, da equipa, dos resultados, dos desafios. Podemos fazê-lo
ao mesmo tempo, enquanto também desafio do vosso lado, existe um microfone, podem fazer perguntas para este lado, aí eu vou ter que controlar um bocadinho o tempo, mas podem fazê-lo. E retinha aqui, Manuela, desta tua intervenção, os objetivos. Portanto, um deles, e diria, se calhar de trás para a frente, está lá fora um pó, um péptido, um extrato de proteína hidrolisada de pele de tintureira e de colagênio proveniente de tintureira. Portanto, fisicamente, o output destes projetos são pós, péptidos hidrolisados. Existe efetivamente produto. Naturalmente, e é uma questão formal, consta todos os detalhes nos devidos relatórios técnico-científicos que são enviados ao organismo intermédio que financia este projeto. Não os teremos todos, naturalmente, a divulgar nesta sessão pública, mas eles naturalmente constam com a sua devida propriedade intelectual nos relatórios técnico-científicos que dão entrada no organismo financiador. Mas existem outputs. Um output que eu também aqui evidenciava são métodos internos que foram montados para dar a resolução, para resolver um dos passos do projeto. Portanto, não foi para resolver o projeto todo, foi para eu preciso chegar de A até Z, mas tenho que passar por todas as letras. E montaram um método de quantificação de colagênio, baseado em hidroxiprolina, para dar resposta a isto. Portanto, isto é um grande output. Para além de todo o conhecimento que foi desenvolvido, portanto, esta formação avançada de todas as pessoas aqui envolvidas, esta internacionalização também do conhecimento, e isso é, de facto, um dos grandes outputs deste projeto. Sim, desafios também, se calhar esqueci-me de um ponto, porque quando nós tentamos pôr num pacote o que é o desafio do ingrediente para a alimentação, para a aquacultura, por exemplo, aquilo que é uma vantagem do aroma a peixe, que é uma vantagem, não, a Luísa poderá... De facto, nós lidamos, apesar da aquacultura ser o foco principal do projeto, e portanto os grandes avanços como produto, a industrialização e depois a aplicação em estudo animal, foi a parte mais importante, mas depois tínhamos também a possibilidade, e queríamos, e foi também começar a abrir os outros caminhos. Um bocadinho a nutracêutica, que entra um bocadinho com a nutracosmética e a cosmética. E a nutra entra no alimentar. Claro. E, portanto, quando entramos nesse nível, o aroma é um aspecto importante. Portanto, todos gostamos de peixe, mas comprar um pó com cheiro a peixe não é algo que também seja muito atrativo para qualquer um dos consumidores. E, portanto, isso também foi um desafio que tivemos e, obviamente, provavelmente um desafio a melhorar no futuro, quando entrarem na linha do alimentar e do cosmético, é de facto a remoção desse aroma, que se conseguiu melhorar bastante ao longo do projeto, mas que, por exemplo, no caso da nutracêutica, a incorporação em alimentos foi, neste caso, substituída por um nutracêutico verdadeiro, uma cápsula, que permitirá ser a via da administração. Estudámos essa via, a digestibilidade, e, portanto, também avançámos aí e conseguimos, no caso do cosmético, ter um creme sem cheiro a peixe, garanto-vos, também com potencial. Obviamente que os protótipos, neste caso, e foram prometidos já assim no projeto, nós não podemos chegar a todo lado com ensaios clínicos num projeto destes de 33 meses, mas conseguimos fazer protótipos que permitem, pelo menos, perceber que estes hidrolisados estão estabilizados em formulações, quer no caso da cápsula, quer no caso do creme, e com todas as características possíveis de comercialização, que naturalmente depois terá que ter ensaios de viabilidade clínica, tanto do ponto de vista nutracêutico como do ponto de vista cosmético, para que possa ir para o mercado, mas que demos um grande passo. Também só para salientar este aspecto destas 3 visões que o projeto acabou por ter. E é muito importante, porque eu sempre achei que o Ezequiel tinha uma pele muito, muito bem limpa e brilhante. Ezequiel, estou a brincar. Não estou a brincar, mas não significa que não tenhas. Agora, brincadeiras à parte, este é um tema que me entusiasma bastante, porque o tema da utilização de péptidos nestes vários domínios, nestes vários segmentos de mercado e vários mercados até distintos, mas eu queria focar no mercado da aquacultura, nesta indústria crescente, dando também como grande sublinhar aquilo que é o PRR, ou a agenda na qual estamos envolvidos, uma das agendas do mar, porque 50% do nosso limite ou fronteira
dá-se para o mar e a nossa indústria do mar é uma indústria forte, tem imensa matéria-prima e a aquacultura, quer seja nesta costa, quer seja a aquacultura localizada e, no fundo, com quintas de aquacultura, é um domínio crescente que nos entusiasma muito e aí entra o conhecimento, e em particular neste projeto, da Luísa Valente, do CIMAR, naquilo que é, e que me fascinou, quando naquele edifício lindíssimo que é o CIMAR, quase um centro comercial, El Corte Inglês, não, mas tem categoria de beleza para uma coisa desse tipo. Estão colocados laboratórios com uma tecnologia incrível, estão colocados salas de crescimento e controle do crescimento e de um conjunto de uma variedade incrível de parâmetros de crescimento de peixe, quase à semelhança do que se faz com os cãezinhos, ou da mesma ordem de magnitude. E, portanto, Luísa, pegando nestes hidrolisados, vocês fizeram coisas fantásticas no crescimento de peixe. E é isto que vocês fazem por esse mundo fora, ou para esse mundo fora. Bom, obrigada, André. Bom dia a todos. Para começar, começava só por fazer o reparo, é que o parceiro do projeto é a Universidade do Porto, o ICVAS. O CIMAR foi efetivamente o centro de investigação onde se fizeram os ensaios e o CIMAR tem como parceiro e associado a Universidade do Porto, mas efetivamente, formalmente, quem está aqui no projeto é o ICVAS. Muito bem. Pegando aqui nos hidrolisados, realmente a pele do Ezequiel deve ter levado a cosmética toda, porque nós no CIMAR de cosmética não testamos nada, mas testamos estes hidrolisados. A beleza do peixe é uma coisa também difícil de quantificar. É difícil quantificar. Pegando aqui nos hidrolisados, realmente a aquacultura é o setor da produção animal que mais tem crescido nos últimos anos. E a parte dos alimentos funcionais é também aquele que se prevê que venha com um crescimento mais acelerado. Isto porque, neste momento, e até há poucos anos, fez-se seleção genética de animais para crescerem mais, para terem uma melhor qualidade nutricional, mas neste momento temos uma realidade, que são as alterações climáticas. Elas estão aqui, todos nós as conseguimos presenciar e, neste momento, quando pensamos em seleção de animais, ultimamente esquecemos de animais mais resilientes, mais capazes de tolerar estas alterações climáticas. Portanto, e o futuro neste momento, e começa já aqui o desafio, é selecionar animais capazes de resistir melhor a essas condições. Quando pensamos na ótica de uma só saúde, um dos objetivos da União Europeia é, por exemplo, diminuir a utilização de antibióticos na produção animal. E nós só conseguimos isto se os peixes ficarem mais resistentes, os peixes e todos os outros animais. Claro. E, portanto, a indústria dos alimentos funcionais, e se eu, através da alimentação, conseguir tornar os animais mais resistentes, quer alterações de temperatura, de salinidade, de pH, eu vou tornar animais com menor necessidade de precisarem de ser medicados em caso de realmente ficarem infectados ou terem alguma patologia. Portanto, isto é uma área que tem vindo a ganhar espaço e vai ganhar cada vez mais espaço e, portanto, esta pertinência de trabalhar nestes alimentos funcionais. Portanto, isso foi o que nós tivemos aqui a fazer. Portanto, aqui os péptidos que vinham da Manuela, e eu penso que não testamos só péptidos hidrolisados com enzimas, alguns também foi uma hidrólise química, porque na sustentabilidade às vezes esquecemos que é um banco de 3 pernas, e um banco de 3 pernas, não sei se algum dia sentaram num, mas basta uma perna ficar mais curta que aquilo fica desequilibrado. E, portanto, a sustentabilidade assenta em 3 desafios, que é o ambiental, o social e o económico. E, portanto, se podemos fazer coisas fantásticas, mas enquanto não forem economicamente viável, eu duvido que a EDSA consiga convencer ali a soja de Portugal que este hidrolisado é maravilhoso, porque se tiver um preço que ninguém consegue comprar, porque depois a própria soja não consegue vender a ração aos produtores de animais, porque ela vai custar mais caro. E, portanto, quando pensamos na cadeia de valor como um todo, nós sabemos que um produtor de peixe só vai conseguir suportar um acréscimo de ração de uma determinada percentagem. Portanto, tudo o que ultrapassar 5, 10% de preço de custo vai inviabilizar completamente todo o processo. Agora, isso não faz com que nós deixemos de investir e de inovar,
Porque o que é hoje caro, amanhã pode não ser. O desafio das matérias-primas é enorme e, portanto, estes ingredientes nós temos que fazer o trabalho de casa, e nisso a EDSA eu tenho que dar os parabéns, porque tem esta visão estratégica, tem uma estratégia de inovação, de ver efetivamente o que são as tendências, porque quando efetivamente os processos estiverem otimizados, eles vão passar a ser economicamente viáveis. E aí é preciso já ter demonstrado que efetivamente quais são os melhores hidrolisados, quais são aqueles que têm melhor resultado. E, portanto, foi isso que nós fizemos no CIMAR. Foi pegar nos hidrolisados que conseguiram produzir, apesar do Covid. Claro que aqui o desafio também, quando trabalhamos em investigação, há muitos laboratórios que fazem hidrolisados, mas depois pensam em micrograma, grama. É assim, micrograma, grama, não é uma unidade que tenha interesse para a aquacultura. Isto pode ter para a cosmética, mas para a aquacultura a unidade é a tonelada. Para o CIMAR, ou quando estamos a fazer um ensaio, é o quilo. Claro. E, portanto, isto aqui, esta escala, às vezes as pessoas pensam, mas porquê é que não fazemos isto e aquilo? É preciso que também os centros de investigação conversem com a indústria e haja efetivamente esta capacidade de escalar. E, portanto, aqui no consórcio conseguiu-se isso. Com a ajuda da EDSA e dos laboratórios, e, portanto, dou parabéns aqui também à equipa por todo o envolvimento, que conseguiram efetivamente o escalar e o conseguir ter uma quantidade que nós pudéssemos incorporar nas rações e fazer os ensaios em animais. Pois, o truque aqui passou por interagir-nos imenso e é, como começamos numa escala micrométrica ou de microlitro ou de micro qualquer coisa, tentamos passar dentro do laboratório por uma escala de mili e depois voltamos à indústria, voltam a nós e felizmente a EDSA tem-se vindo a dotar de tecnologia já com alguma tecnologia de ponta, mas já com alguma capacidade, eu não diria produtiva, porque não é produtiva, é apenas de investigação, mas que permite criar já quantidades que respondem aos quilos. Temos um piloto, temos equipamentos que já produzem para testes estas quantidades e podemos assim, bebendo do desenho experimental da Universidade Católica, seguindo a receita, fizemos-la em casa, em uma escala maior, fornecendo-a depois para o CIMAR fazer estes testes, também passando aqui por uma empresa que eu gostava de dizer o nome, e do nosso colega, do Jorge, da Separos, que esteve aqui, e juntamente também com os colegas da Sorgal, que em vários pontos tocam nesta formulação e nesta produção, e que de facto foram muito importantes como entidades contratadas para fazer esta produção piloto. Mas eu gostaria de te perguntar duas coisinhas rápido. Resultados. Os resultados. Também, isso a Manuela está super curiosa e eu também, mas isso deixo-te aqui nesta. Eu ouvi-te ali a falar há pouco no Coffee Break sobre o LCA. Portanto, estes hidrolisados produzidos em Portugal, de subprodutos portugueses, irão concorrer com algo. E concorrem também com aquilo que eu te ouvi dizer, com a distância que é percorrida e que é despendida e que impacta ao planeta quando eu trago do outro lado do mundo um hidrolisado para este lado do mundo para fazer algo. Se nós fizermos o mesmo com algo que está aqui, isto aqui tem um impacto. Sim, eu costumo dizer que nós cada vez mais temos que pensar a uma escala global e agir a uma escala local. Hoje, mais uma vez, voltando às questões de sustentabilidade, a maior parte das empresas tem as políticas de sustentabilidade e que assentam depois em várias estratégias no seu desenvolvimento. E hoje qualquer fábrica que trabalhe com alimentos compostos tem como obrigação, e de uma forma geral é essa também a política interna das empresas, diminuir a pegada ambiental dos seus produtos. Isto consegue-se em várias vertentes, porque quando pensamos em pegada ambiental nós temos que pensar na utilização da terra, na utilização da água, na utilização da energia, e portanto há aqui um conjunto de componentes de impacto ambiental que têm que ser considerados. E a tendência e o futuro vai ser cada matéria-prima vir com o seu catálogo de impactos associados. E esses impactos, os transportes, às vezes esquecemos deles. Porque hoje em dia fala-se muito da utilização dos plant proteins. A quantidade de vegetarianos no mundo está a disparar. Mas se eu morar num Brasil que produz soja e que a consome lá, o ser vegetariano lá tem um impacto completamente diferente de ser vegetariano num país como Portugal, em que andamos todos contentes a comer bifes de soja, andamos os que andam, a achar que estão a ajudar o planeta.
Ora, Portugal, e muito menos a Europa, não produz soja nenhuma. Portanto, a soja vem do Brasil, onde é produzida e que temos aí um impacto muito grande, porque estamos a destruir florestas, nomeadamente a Amazónia, para aumentar a quantidade de área produtiva. A soja, muita dela não é processada no Brasil, porque fica mais barato mandá-la para a China, onde ela efetivamente é processada nos famosos tofus, que depois viajam para a Europa e andamos todos contentes a comer tofu, a achar que tem um impacto ambiental menor do que o bife de frango que é produzido em Portugal. E, portanto, esta circularidade e estes impactos ambientais têm que ser considerados. E, portanto, nós não podemos ter umas escolhas enviesadas, mas temos que olhar para isto como um todo. E, portanto, Portugal é altamente deficitário em matérias-primas. Em relação ao pescado, nós importamos cerca de 70% do pescado que consumimos. Nós somos o terceiro maior consumidor mundial de pescado. E mesmo os alimentos que se produzem em Portugal para alimentar peixe, maioritariamente, ou muitos deles, são importados, nomeadamente a proteína vegetal, porque, efetivamente, ele vinha, a Ucrânia era o grande celeiro da Europa. E, portanto, neste momento estamos aqui com uma crise de matérias-primas muito grande e, por isso, conseguir produzir matérias-primas à custa ainda por cima de uma economia circular, em que vamos diminuir o desperdício e que possam ser incorporadas em rações produzidas em Portugal para produzir peixe em Portugal, isto tem uma pegada ambiental que nós temos que realmente salientar. Porque vai haver menos, digamos, deslocação das matérias-primas. Era exatamente este ponto de consciência que eu queria ouvir e que ouvi. Obrigado, Luísa, portadora desta mensagem de consciência. Foge aqui um bocadinho ao âmbito do projeto e peço desculpa por isso, mas acho que era importante esta consciência. Não foge ao projeto, André, porque, e era aí que eu ia chegar, que é as formulações que nós estamos a testar. Boa. Não sei se têm noção, mas os peixes produzidos em aquacultura que nós gostamos de comer são carnívoros. Aliás, é o único animal que nós produzimos para consumo humano, carnívoros, são os peixes, tudo o resto é herbívoro. Nós gostamos de um robalo, nós gostamos de um gurás, nós gostamos de uma dourada, gostamos de um salmão. Eu não sei se têm ideia, mas são peixes carnívoros. Portanto, os peixes carnívoros, efetivamente, de mar, são mais saborosos do que uma carpa, do que uma tilápia. Quem não gosta de peixe, se calhar, vai ficar contente com um bifinho de tilápia. Eu que gosto do sabor a sardinha, efetivamente, gosto de um peixe de mar carnívoro. Se o peixe é carnívoro, significa que necessita, na sua alimentação, de uma grande quantidade de proteína. E a proteína favorita do peixe é outro peixe, porque eles, quando estão no mar, alimentam-se de outros peixes, pois eles são carnívoros. E então, o que é que nós incorporamos, e durante muitos anos, nas rações para peixe? Farinha de peixe. Farinha de peixe e óleo de peixe, que muita dela é importada de países como o Peru e o Chile, onde estão as duas melhores farinhas de peixe produzidas. Neste momento, devido à economia circular, 30%, isto à escala global, da farinha de peixe e do óleo de peixe já vem da circularidade, portanto, subprodutos do processamento do pescado, porque muito peixe nós compramos já filtrado, as cabeças, as vísceras, tudo isso tem um grande valor. E uma coisa que melhorou muitíssimo nos últimos anos é que, enquanto que há décadas esses desperdícios numa conserveira, por exemplo, eviscerava-se a sardinha e se calhar iam recolher aqueles produtos 1, 2 vezes por semana. Agora não. Agora aquilo é posto em local refrigerado e há empresas que recolhem estes produtos se calhar até mais do que uma vez por dia, porque perceberam que se os preservarem, conseguem manter o elevado valor nutricional daqueles produtos e, portanto, conseguem aumentar o valor destes subprodutos. Portanto, há aqui também um trabalho de tecnologia e de preservação destes subprodutos que não são desperdício, mas são valor. Claramente há lá valor. O que é que nós estamos a fazer no robalo? A substituir a melhor farinha de peixe que é produzida, que era uma farinha de peixe que vinha do Peru, por o hidrolisado produzido aqui no nosso projeto. E, portanto, se estivermos a substituir a proteína que é considerada a nata das natas, uma proteína processada em baixas temperaturas, que mantém o seu elevadíssimo valor nutricional, e substituirmos isto por um hidrolisado que vem de um subproduto produzido em Portugal,
eu automaticamente já estou, em termos de impacto, pelo menos em algumas das componentes de impacto, pode não estar, por exemplo, a parte energética, porque os subprodutos precisam de ser processados, portanto a componente energética é extremamente importante. E aqui, por exemplo, um dado interessante é que, dependendo da energia que cada empresa utiliza para processar estes subprodutos, o seu impacto vai ser distinto. A sua fonte de energia. A fonte de energia. Se a fonte vem de energia renovável, se vem do carvão ou do diesel. Nunca foi tão importante como nestes dias. Exatamente. E, portanto, a análise de impacto ambiental tem mostrado que este é o principal diferencial de impacto ambiental de subprodutos. É a fonte de energia utilizada para os processar. Portanto, as novas fábricas muitas vezes já têm isto em consideração e procuram energias renováveis que possam efetivamente baixar a pegada ambiental desses mesmos subprodutos. Muito bem, é exatamente essa nota que queria sublinhar, a substituição, o objetivo deste projeto, substituição entre o desenvolvimento de formação de pessoas, desenvolvimento de metodologias de análise, é a substituição de ingredientes que vêm de longe, que são insustentáveis, quer no seu transporte, e a logística é sempre um problema, Sr. Nuno, que vêm de longe e que são de uma fonte insustentável, tentar substituí-los, quanto mais, ou seja, pela mesma taxa de incorporação, com o mesmo resultado em termos de FCR, de crescimento do peixe, por ingredientes produzidos aqui, a partir de subprodutos. E era isto que eu queria sublinhar. Queria só, agora, relativamente a resultados, queria só pedir-te, Luísa, que fizesses, porque eu achei fantástico a capacidade que o CIMAR ICVAS tem nos seus edifícios, onde faz com uma utilização incrível da água, com um controle brutal do bem-estar animal, peixe, tem uma tecnologia de controlo fantástica de recuperação, julgo que se chama RAS, em que reutilizam toda a água, nutrientes, controlam tudo para monitorizarem aquele grupo de peixe e fazem depois uma analítica incrível. Portanto, fiquei super encantado com a visita e com aquilo que fazem, que tem uma exposição ou uma projeção mundial. E queria que desses, em curtinhas palavras, estamos aqui a correr com o tempo, um desenho de como é que é este laboratório, resultados para a Manuela os criticar e dizer-me, e agora o que é que a gente vai fazer? Ora bem, atrás de uma instituição estão pessoas e, portanto, eu tenho uma equipa absolutamente fantástica. E por isso está aqui a Cristina Velasco, que foi quem trabalha e, efetivamente, porque uma empresa ou uma entidade, efetivamente, não é nada. Pode ter um edifício muito bonito, mas se as pessoas não forem competentes, não serve para nada. E, portanto, tenho que saudar aqui toda a minha equipa, que, efetivamente, os peixes comem 7 dias por semana, não tem feriados, não tem fins de semana, não tem natais, não tem ano novo. E por isso eles são monitorizados, efetivamente, todo este tempo. Isto só se consegue porque há pessoas que estão lá a tomar conta deles, mesmo que tenhamos toda a inteligência artificial, toda a tecnologia, há falhas, e há falhas sempre nestes momentos de festa em que ninguém está. E, portanto, aí temos uma Cristina, temos um Luciano, e não posso esquecer do Tiago, que o Tiago é responsável também da nossa unidade experimental e que, efetivamente, não é como ali a Rita, que conhece os cães pelo nome, não temos nomes nos peixes, porque trabalhamos com um número de efetivos um bocadinho maiores, mas, efetivamente, eles estão ali a monitorizar todos os ensaios experimentais. Portanto, os ensaios são feitos, efetivamente, num circuito fechado, em que tentamos simular o que são as condições numa aquacultura. Portanto, nós queremos que o único fator de variação seja a ração, tudo o resto é controlado, desde temperatura da água, salinidade, parâmetros físico-químicos. Portanto, temos todos os sensores que nos permitem garantir que os peixes estão em condições ideais. Nós pegamos nestes hidrolisados, incorporamos na ração para peixe e comparamos com uma dieta que realmente tinha essa proteína fantástica. E fomos substituir essa proteína e testamos aqui duas coisas. Um deles é ver se efetivamente os peixes conseguiam comer, porque eu posso ter uma coisa fantástica. Se um peixe não come, não me adianta nada. Portanto, a primeira coisa é o apetite dos peixes, que eles efetivamente gostem da ração. Esse é o primeiro ponto. Depois não chega a gostar da ração, é que é preciso que a utilizem bem.
e, portanto, que cresçam. Isso conseguiu-se. Os peixes não tiveram diferenças significativas no final, mas o crescimento até foi ligeiramente superior. O ensaio durou apenas 3 meses. Ao fim de um ano, se calhar, essa pequenina diferença até poderia ter sido amplificada e, efetivamente, se ter traduzido num aumento de crescimento. Não sabemos, portanto, é preciso fazer um ensaio mais longo, eventualmente. Eu não sei se tem ideia, mas um peixe, desde que nasce até à prateleira do supermercado, são de entre 18 a 24 meses. É importante terem esta noção que às vezes não têm, porque o frango ao fim de 60 dias está no supermercado, um peixe não. Temos um ciclo de vida extremamente longo. E, portanto, efetivamente conseguimos que comessem bem, crescessem bem, mas as nossas condições de cultura são ideais. E nós, como há bocado falei, estamos presentes em face a uma alteração climática muito grande. Então, o que é que fizemos no final do ensaio? Sujeitamos os peixes a uma situação de stress, que é um stress que acontece numa aquacultura. Eu quero pescar os peixes, portanto, eu vou ter que os confinar, eu vou ter que os agrupar, eu diminuo o nível da água, vou confiná-los e eles vão ficar ali, chegamos a ter tipo 100 kg por metro cúbico para os conseguir pescar. Simulamos essas condições de pesca, pescamos-los, ou seja, expomos os peixes ao ar, que para eles, um peixe que vive dentro da água não gosta de ser exposto ao ar, portanto, aumentamos o stress e fomos analisar parâmetros fisiológicos depois desse stress. E o que verificamos é que o hidrolisado, porque queríamos aqui testar também a funcionalidade, permitiu que os peixes tivessem menores níveis de cortisol. E, portanto, eles responderam de forma mais favorável ao stress, eles já tinham níveis inferiores de cortisol em relação à dieta controle antes do stress e, após o stress, continuaram com menores níveis de cortisol. Portanto, se eles reagem melhor a uma situação de stress, significa que vão conseguir canalizar as energias para outras coisas metabólicas, como, por exemplo, depositar músculo, que é o que nós queremos. E, portanto, a longo prazo, nós podemos ter aqui um contributo, uma dieta funcional para uma aquacultura mais resiliente que não precise de tanto antibiótico no futuro, que é esse um dos grandes objetivos. Fantástico. Boa ideia, o facto de o peixe não perder energia a proteger-se com o stress e poder focar as suas vias metabólicas na construção de que é o seu músculo, porque esse é o produto que nós queremos comer. Isto advém de uma proteína que pode ser melhorada, que pode ser alterada, que pode ser formulada. Quais são os passos seguintes de acordo com estes resultados fantásticos e devem estar a ser publicados ou já foram, algo do género, imagino? Um bocadinho mais atrasados. Um bocadinho mais atrasados. Lá iremos. Eu acho que aqui há um aspecto que nós temos de destacar, porque normalmente o que faz... Obviamente que todos os subprodutos de peixe já são valorizados e, portanto, isso é um aspecto importante. Não estamos, de facto, a valorizar um resíduo, como vocês disseram, e muito bem, mas há aqui uma necessidade também importante quando falamos nestas valorizações e na economia circular, é conseguir valorizar cada vez mais e ser mais seletivo. Se nós conseguirmos separar materiais diferentes, e neste caso os que têm um conteúdo de colagênio maior, e conseguirmos ser ainda mais específicos e diferenciadores, porque aquela proteína ou aquele péptido pode ser diferenciado do que é uma massa péptidos normais de peixe, eu acho que ainda conseguimos trazer mais valor para a indústria. Claro que isto, obviamente que ao fazer um hidrolisado de colagênio para a indústria de peixe, provavelmente abre depois as outras oportunidades que nós quisermos explorar no projeto, que já existem. Portanto, hoje em dia já existe colagênio a ser utilizado na alimentação humana, a ser utilizado na cosmética, e todos conhecemos muito bem. Mas, de facto, o que eu quero dizer com isto é que estamos a dar mais valor a cada um dos coprodutos. Eu acho que isso é um aspecto muito importante e que também quisemos ter aqui. É podermos conseguir, dentro do que é uma biomassa de peixe, conseguirmos fazer mais valor com a diferenciação, que eu acho que temos aqui. Quando olhamos para esta questão dos hidrolisados, na minha perspectiva, aquilo que, obviamente, o crescimento de escala é fundamental. E há aqui um ponto importante que talvez não falássemos ainda, é que, de facto, apesar da pele tintureira ser o principal, obviamente que uma indústria não pode estar dependente só da pele tintureira, porque se de repente o mercado nacional mudar nas suas tendências, provavelmente vocês não iam produzir mais
colagênio no futuro, ou hidrolisados de colagênio. Portanto, nós também testamos, que também é um ponto importante da economia circular, é que a própria tecnologia seja assegurada por uma quantidade de subproduto na cadeia de produção. Né? E, portanto, também aqui testamos as espinhas, porque, na verdade, apesar da espinha não ser apenas colagênio, portanto, teremos cerca de 50% nas espinhas de peixe, temos uma grande quantidade. E, portanto, também aqui no próprio projeto, quisemos assegurar que estudávamos a pele tintureira com 80 e tal por cento de colagênio, mas também tínhamos alternativas para que a própria empresa possa gerir no seu espaço, no seu portfólio de subprodutos, possa gerir a obtenção desse colagênio. Então, também aqui nós conseguimos otimizar com espinhas a extração desse colagênio e que, obviamente, não é tão simples, porque aí temos os fosfatos de cálcio, que também têm valor, mas que, obviamente, que também alteram a tecnologia. Portanto, isto também para dizer que não, dentro do que é valorização, basta mudar a fonte do subproduto, neste caso a fonte, uma espinha comparado com uma pele, a tecnologia tem desafios grandes. E, portanto, também isso teve que ser trabalhado e isso terá que ser um passo importante da própria empresa a perceber no seu processo como é que pode depois, para obter essas quantidades de hidrolisado de colagênio, como é que tem que gerir, canalizar, pré-processar toda a área de ser uma pele ou ser uma espinha e mesmo dentro do que é as espinhas fazer a sua separação. Portanto, penso que este projeto, para a sua implementação e para maximizar economicamente estes resultados, também vai ter que implicar, e portanto a pergunta fica para a empresa, como é que vocês veem o futuro? Mas podes-me fazer perguntas. Exatamente, estou a deixá-la. Como é que vocês veem esta implementação? Porque de facto ter colagênio hidrolisado de qualidade vai implicar naturalmente um controle da própria empresa na sua recolha, na sua estabilização e no seu pré-processamento, tanto da pele como do próprias espinhas. Portanto, para mim é um próximo passo que é fundamental para conseguirmos uma padronização, porque isso também é outro aspecto importante. Provavelmente a padronização para a aquacultura não será tão complicada, exceto se de facto identificarmos, como estão a ser identificados, funcionalidades, e a partir daí esse valor já é diferenciado, porque a funcionalidade altera muito com o lote, altera muito com as quantidades, se vem da pele ou se vem da espinha, e a condição enzimática, portanto aí sim tem que haver um processo que garanta sistematicamente o que eventualmente se vai assumir, que é a redução de antibióticos, vamos imaginar, ou neste caso, redução do stress para uma dada dose, porque também tem uma dose para podermos assegurar, e aí acho que essa padronização vai ser um aspecto importante se a própria empresa quiser comercializá-lo com este valor diferenciado. Outra questão também que me parece melhorar no futuro tem a ver com as questões de estabilização, de conservação. Também esta proteína, este hidrolisado, é bastante higroscópico, portanto não é uma coisa, ou seja, absorve, isto em palavras mais leigas, absorve muita água, muitas vezes, e portanto na sua secagem também temos que adequar depois a embalagem à comercialização, para se é uma comercialização em quantidades grandes, se é pequeno. Portanto, a parte de embalagem parece-me um aspecto extremamente importante de futuro a otimizar e, naturalmente, esta capacidade, se é para a aquacultura, o aroma a peixe é maravilhoso, confirmas, Luísa? Até pela própria atração do peixe carnívoro que foi referido, mas depois passamos para os outros setores, teremos que, no futuro também, é um desafio, obviamente, para o Grupo EDSA, de criar novos mercados, implica novos investimentos, purificações adicionais, obviamente também para mercados que têm um valor acrescido superior, mas que podem, de facto, maximizar aqui o valor. Portanto, eu diria que se querem olhar para novos mercados, teremos que fazer melhorias ainda finais, mas, sobretudo, eu acho que o passo principal foi feito, foi conseguir produzir quilos, que foi conseguido graças, de facto, à capacidade da EDSA, foi validar esses quilos em protótipos e, no caso, mesmo já em animais. E, portanto, eu acho que aqui o futuro permite dizer que este projeto abre uma oportunidade de competir, porque já temos mercados de colagênio muito grandes, mas que, daquilo que também que a Luísa disse, acho que o facto de conseguirmos ter aqui uma produção em Portugal é, de facto,
única, espero eu. É verdade, existem outras fontes de colagênio, também igualmente ricas. Exatamente. Eu diria que do nosso lado, portanto, o processo faz-se, o caminho faz-se caminhando, mas há uma dada altura, e eu orgulho-me de já termos feito este caminho dentro da ETSA, de industrializar algo que foi desenvolvido em ID nestas interações. Mas a dada altura é um passo lógico fazermos uma análise ao business case, o que é que está envolvido, com o maior detalhe possível, e se está alinhado com a estratégia da empresa, pois muito bem, esse é que é o caminho e de facto essa análise estará feita ou será feita, porque por um lado temos um desafio de quantidade desta matéria-prima, idealmente conjugar-se-ia com outras fontes, o que poderia ter um downgrade da qualidade do produto final para o utilizador, já seria de uma fonte que não monoespécie. Isso poderia ter algum impacto, mas essas questões são analisáveis, são quantificáveis, e nós, não tanto eu, mas o nosso ADN é de quantificar as coisas, de darmos números para tomarmos uma decisão o mais fundamentada possível. Sabemos que o colagênio é um dos caminhos e aprendemos também neste processo de investigação que deve ser o mais simples possível. E para o processo ser mais simples possível, para o produto ser mais barato possível e ter menor contacto com reagentes, menor contacto com químicos de síntese, para ser um produto mais natural, a fonte de matéria-prima tem que ser ela própria muito concentrada. Por isso é que é um desafio utilizarmos outras coisas que não estas peles ou outras peles que sejam altamente ricas em colagênio. Eu recordo-me que no limite este processo seria basicamente triturar a pele de tintureiro, que é um desafio, mas depois de triturar aquela pele, aquilo fica tudo preto. Não sei se viram a pele da tintureiro e o tubarão, aquilo fica tudo preto. O hidrolisado que vocês veem lá fora é branco. E normalmente uma proteína, quando é pura, fica branca. Mas como é que nós tiramos o preto dali? Outro desafio que É outro desafio. Nós conseguimos, eu só não sei dizer o detalhe, mesmo que soubesse não vos dizia, mas fizemos-lo de uma forma muito, muito, muito simples. E essa forma, imaginem que sendo industrializada, tem mesmo que ser simples. Se nós puséssemos alguma extração orgânica, isto seria uma coisa, um capex, como se diz, um investimento incrível. E, portanto, há um outro output neste trabalho, feito em parceria, e a Ana conseguia descrevê-lo, Ana Rosa, em detalhe, que é retirar a cor a este hidrolisado. Porque de seguida, retirando esta cor, aquele líquido, porque é um líquido, é facilmente evaporável e fica uma pasta, proteína e água praticamente, e é desidratado. E claramente o processo de hidratação é chave. Aí eu diria que é a nossa ADN trabalhar com estes processos unitários de evaporação, eu diria nosso da ITS e da SOL, do Grupo ETSA, mas a secagem é fundamental para podermos entregar o ingrediente o mais estável possível e porque desidratado é também ele próprio estável do ponto de vista microbiológico. Portanto, há variedíssimos pontos aqui que vêm do laboratório, passam pela empresa e chegam até ao teste em aquacultura, quando a aquacultura é o mercado. Haverá naturalmente outros requisitos para a cosmética. Portanto, André, deixa-me complementar aqui em Força. relação às hidrólises, que é um ponto extremamente importante. Para a indústria, quem trabalha, uma indústria de rações que formula a constância da qualidade do ingrediente é fundamental. Portanto, eu para alegar alguma funcionalidade, eu tenho que ter a certeza que essas hidrólises são estáveis ou que são sempre iguais. Claro. E, portanto, o tempo de hidrólise e o tipo de péptidos que aí tem, tanto o tamanho, quando parto a proteína, eu vou ter bocadinhos de tamanhos diferentes. E esses bocadinhos, tamanhos diferentes, é que determinam se o hidrolisado vai ter características funcionais ou não. A aquacultura não consegue, nem de perto nem de longe, competir com a cosmética. A cosmética paga uma fortuna, portanto, se os hidrolisados são bons para a cosmética, esqueçam a aquacultura, vendam a cosmética porque paga muito melhor. Até porque estamos a falar de outro nível de quantidade, ou seja, precisa de menor quantidade para ter os efeitos. Para a aquacultura, além da quantidade, é preciso efetivamente que a funcionalidade seja mantida. E essa funcionalidade é mantida à custa de determinados tamanhos de péptidos. Porque há péptidos que podem ser funcionais para a cosmética e que não são os melhores para os peixes. E sendo que para os peixes, consoante o peixe é pequenino ou
de maior tamanho, também vai ter efeitos diferentes, porque o estômago deles vai se desenvolvendo e vai sendo capaz de digerir melhor ou pior determinadas matérias-primas. Por isso é que eu fiquei super curioso quando a Luísa, quando está... E a Manuela também. A Manuela liga a dizer: André, eu pensei nisto e nisto e nisto. A Luísa escreve WhatsApps e diz: o que é que tu achas de a gente testar isto aqui? E a última mensagem foi: em larvas de peixe. Porque aquilo que é utilizado para alimentar uma larva ou um peixe muito pequeno, em que nem sequer tem um sistema imune, ou melhor, um sistema digestivo desenvolvido, aquilo que nós utilizamos para alimentar aquela fase, aquele ser vivo, é totalmente diferente até em termos de tamanho. Ele não tem boca, ou uma boca minúscula. Ou uma boca minúscula. Eu estava a pensar já nos insetos. Já estava a pensar nos insetos. Mas, portanto, existe aqui um conjugar de várias questões, e eu até diria com os nossos colegas, não deste projeto, mas os nossos colegas da Sorgal, da Soja, aliás, do Grupo Soja de Portugal, em que há uma empresa do grupo que se foca na produção de aquafeeds, até mesmo a tecnologia de produção, a extrusão, se aquilo quando é deitado na água se fica a boiar ou se vai ao fundo, isto é uma ciência incrível. É uma ciência incrível e queríamos deixar com esta ciência incrível, porque estamos agora já muito fora de tempo e quando é para o almoço, aí vamos ser castigados. Nós não nos podemos atrasar para o almoço. Portanto, se tiverem algumas questões, serão muito bem-vindas, até porque estamos online e pode ser que alguma das vossas perguntas coincida com as perguntas do público. Se não é esse o caso, nós estamos lá fora e encontramos-nos e cruzamos aqui, falamos todos uns com os outros. Não havendo questões, de seguida, e dou já por finalizado, ou dentro em breve, este projeto, o nosso almoço é aqui no jardim, aqui em cima. Vai ser, não sei bem o quê, mas certamente que é de aquacultura, sustentável, é aqui em cima e, portanto, temos as mesas marcadas. Já houve alguns rearranjos por causa da natural saída e chegada de alguns, porque é um quórum grande. Alguma dúvida, eu, a Ana e aqui os nossos colegas da Quinta ajudam-vos a organizar ali no espaço, portanto estamos à vontade, estamos quase em família e é uma coisa muito informal. Dito isto, Luísa, Manuela, muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado à equipa do CIMAR ICVAS, da Universidade Católica, da ITS e da SEBOL, na vossa presença. Terminamos assim a sessão... Deixa-me só uma coisinha. Claro, claro. Não, quando apresentei a equipa, depois mudámos de tema. Eu queria também agradecer aqui à GreenTech, que de facto teve esse esforço de fazer escalar a produção da enzima e de conseguir a enzima que foi aplicada no projeto. E, portanto, apesar de hoje a Débora Campos, a CEO da empresa, não estar aqui, está aqui o Ricardo Garcia, que vem representar também a empresa, mas que de facto também estas inovações disruptivas também das grandes empresas passam pelo envolvimento de startups e de novas ideias que de facto podem fazer mais para cada projeto. A AgroGreenTech, julgo que é a marca, empresa Molecule Sim. Messages, da Débora e do colega Ricardo, não é? Que aqui está connosco. É uma empresa, uma startup que sai do mundo da Universidade Católica e que neste projeto foi quem nos forneceu a enzima bromelaína que provém do ananás e que nós pudemos sentir ao longo do projeto que nos chegou numa fase inicial um bocadinho pouco refinada, mas que teve uma evolução incrível. E o último lote é um lote, eu diria, de qualidade comercial e com uma atividade biológica muito interessante. Era isso. André, deixa-me só também agora para terminar, Okay. só dizer aqui outro ponto que é extremamente Força. importante nestes projetos, que é o contributo para a formação. Formação E a avançada. formação avançada, exatamente, que é um ponto que ainda eu não tinha falamos, referido. mas que acho que é extremamente também importante. Tens toda a razão. Haver esta ligação entre as empresas e o mundo académico. Às vezes somos acusados de não conseguir conversar com as empresas e isto tem que ser um Não se esforço de podem parte a queixar. parte. As pessoas da universidade têm que tirar... Tempo. para caminhar, de sair dali daquele ambiente e vir a Louras ou a Bucelas, conhecer o Camilo Alves e aqui estes vinhos do Arinto que são tão Pipas. bons. E também conhecer a realidade do que são as empresas. E também a empresa, André, a partir do momento em que foste ao CIMAR e ver o que nós fazemos, as pessoas acabam por ficar com uma perspectiva diferente. E, portanto, tem que haver este encontro de parte a parte. E, portanto, agradecer também aqui à ETSA
o ter participado agora numa candidatura do Luciano, que trabalhou neste projeto e, portanto, ele está interessado em fazer o doutoramento com hidrolisados, com um trabalho que vai ser financiado pelo PRR, e, portanto, haver um trabalho cada vez mais próximo entre a academia e a indústria, que eu acho que é extremamente importante para conseguirmos aumentar a capacidade de retenção também dos nossos doutorados em Portugal, porque a fuga de cérebros é grande, nós todos somos contribuintes para o país, pagamos dos nossos impostos a formação e quando eles estão formados vão-se embora e não vamos usufruir dessas competências. E, portanto, eu acho que isto também é um ponto em que temos que trabalhar e estes projetos servem também para isso mesmo. Sem dúvida, fechamos com chave de ouro, com 2 professoras universitárias e pelo discurso bem que podemos perceber que assim o são. Muito obrigado. O discurso positivo, produtivo, fluente e que nos contagiou e que termina com uma palavra: talento, retenção de talento. É isto que caracteriza as instituições, é isto que felizmente me orgulho de que a ETSA e o seu acionista SEMAPA cultivam. E dito isto, obrigado a todos. Se não tiverem mais nada a dizer, encerramos assim a sessão de divulgação do projeto Portugal 2020 Fiscal Booster. Desenvolvimento de péptidos colagénicos de peixe em sistema integrado com a obtenção de frações de elevado valor para a alimentação humana, a aquacultura e cosmética, liderado pela empresa ITS, com parceiros SFOL, o CIMAR, mas formalmente ICVAS, muito bem, obrigado, e a Universidade Católica. Muito obrigado pela vossa presença, está esta sessão encerrada, vamos ao almoço e no período da tarde teremos a terceira sessão de encerramento do projeto Bugs at Pets. Obrigado e continuamos a festa ali fora. Para os que não estão em casa, para os que não estão em casa.